Oi, professor. Oi, professora. Olha, de novo, como eu falei, a gente vai fazer mais umas pinceladas com relação a recursos que estão na nossa G Suite e eu vou passar pelo Google Drive de novo. Como eu disse, a gente vai fazer várias idas e vindas lá no Google Drive. Como você já deve estar na sua sala de aula, eu não vou pedir para que você faça o login mais uma vez. A gente vai vir aqui de novo na Google Apps, que a gente também pode chamar de cerquilha, jogo da velha, quadradinhos, pontinhos. O importante é que você saiba o que significa isso aqui, que é o local onde você tem disponíveis os aplicativos da Google, não somente os aplicativos da G Suite. Olha só que interessante, se vocês tiverem alguns aplicativos que usam com mais frequência, vocês podem movimentar esses aplicativos aqui. Veja só, vocês podem deixar os aplicativos que vocês usam com mais frequência lá em cima, para vocês não terem que ficar descendo a tela igual eu fiz. Né? Não precisa ficar subindo e descendo. Basta vocês deixarem os aplicativos bem à mão. Não é legal? Bom, mas a gente vai direto ao assunto agora. Abram o Google Drive. E eu já tinha feito uma exposição, né, do Google Drive. Agora a gente vai utilizar o editor de textos. Muita gente está acostumado com os editores de texto que são instalados no computador. Mas a gente tem um editor de texto muito especial, que é o Documentos Google, que ele está completamente na nuvem. Ele não demanda nenhuma instalação no computador, além do navegador de internet, né? Em princípio, não há muita coisa de diferente nesse editor de textos. Ele se assemelha a todos os demais, inclusive parecendo até ser mais simples, só que ele tem muita potencialidade escondida. A visão geral que a gente tem é de um menu, em que a gente tem o arquivo, com as opções normais de edição, editar, ver. No V, a gente tem os modos, né? O layout de impressão, o modo de edição, sugestão, que eu vou falar a respeito deles. Inserir, formatar, ferramentas, complementos. Os complementos estão para as ferramentas da Google como pequenos aplicativos que são inseridos para que a experiência nesse aplicativo ela seja potencializada. São como pequenos upgrades que são feitos dentro do próprio aplicativo. Nesse caso, o editor de texto também tem seus complementos. O modo de ajuda. O interessante também cabe apresentar que toda vez que você precisar aprender mais sobre uma aplicação Google, você tem um modo de treinamento, que quando você clica, você é direcionado para uma página em que existem dicas e informações a respeito daquela ferramenta. Como a gente tem o objetivo de não deixar os vídeos muito longos, de modo a eles ficarem cansativos, ficarem chatos, eu vou fazer apenas um teste de algumas ferramentas, de alguns recursos dentro desse documento que serão muito úteis para vocês também em outros tipos de documentos. Então, eu vou colocar um título teste aqui nesse documento e vou aumentar a fonte desse título. Vou colocar aqui um tamanho 14. Vou fazer todos os passos que a gente faria num editor normal. Vou colocar ele negrito, sublinhado. Toda vez que eu coloco uma frase inicial no meu documento, que não necessariamente pode ser o título, eu posso utilizar esse mesmo título do documento e colocar ele aqui em cima, simplesmente clicando no espaço. Viu como é fácil? Ele reconheceu que o título do documento pode ser o nome do arquivo. É claro que se você quiser renomear para outro documento, você pode fazer sem nenhum problema. Isso aqui é apenas uma sugestão. Bom, aqui no título teste, eu já coloquei, e eu vou colocar uma pequena frase escrita. Escreva como está seu dia. 3 pontinhos.
Depois você vai entender por que eu fiz essa frase. Aqui em cima, como eu já tinha adiantado, nós temos as outras opções. E algumas são bem interessantes, que são aproveitáveis e são diferentes de outros editores, como o fazer download. Então eu posso fazer o download desse documento em pelo menos 7 formatos: DOC, ODT, RTF, PDF, TXT, HTML e EPUB. Aqui no menu nós temos como abrir um novo tipo de documento do Google Drive, posso fazer uma cópia dele, posso criar um atalho, posso fazer as impressões. No editar, nós temos também os mesmos recursos que teria no editar normal e que eu posso fazer também ao clicar com o botão direito do mouse. A Google é especialista em colocar esses atalhos em mais de 2, 3 lugares. Isso tudo porque, de uma certa forma, a sua experiência ela se adapta e você vai escolher aquela que é melhor para você. Algumas pessoas preferem clicar com o botão direito, outras preferem clicar no menu de editar. Depois você diz qual é a sua melhor opção. O modo de visualização, nós temos aqui edição, sugestões e visualização. Esses modos são a forma como o documento vai aparecer para as pessoas que você compartilhou. Se você quiser ver como seu documento aparece com quem você compartilhou apenas para visualização, você clica nesse ponto. É dessa forma que a pessoa que recebeu seu documento só para ver acaba encontrando. Nós temos também o modo de sugestões, e que já aparecem mais opções, mas a pessoa ela não consegue fazer edições no documento. Toda edição que ela fizer no seu documento aparece como uma sugestão e não uma alteração. Então, seu documento ele continua protegido, mas ele começa a receber sugestões de edição. Isso é útil quando você trabalha o documento com alguém e você espera que essa pessoa faça sugestões nele para depois você aceitar ou não. Nós temos também o modo de visualização, que seria o modo de edição que você já acostumou a ver. Sem esquecer que eu posso aceitar ou não a sugestão. Como é só um teste, eu vou rejeitar. No modo de inserir, existem os itens que estão presentes em outros editores, que são as inserções de documentos, inserções de imagens, de gráficos, de caracteres especiais. Então, vocês podem inserir muita coisa no seu documento. Mas dentro disso tudo, eu vou escolher apenas um item aqui, que é o de imagem, que vocês podem utilizar, por exemplo, o pesquisar na web. E o mais legal disso tudo é que você não precisa sair do seu editor para fazer a pesquisa. Você pode pesquisar dentro do próprio editor de texto. E eu vou colocar aqui a palavra sala de aula. Então, nós temos aqui alguns exemplos de sala de aula que eu posso pegar essa imagem e incluir no meu documento. Dessa forma, bem simples. Um detalhe interessante de quando a gente vem aqui na imagem é que todas as imagens que aparecem aqui são as imagens que são marcadas para reutilização não comercial. Então, você pode utilizar nos seus documentos todas as imagens que aparecem nessa pesquisa. O curioso é que essas imagens é um conjunto um pouco mais limitado, porque essas imagens elas podem ser reutilizadas. São bem diferentes das que você pesquisa no Google tradicional, que não possuem uma limitação de acesso, mas também ninguém sabe se é possível utilizá-la. Aqui sim, você pode utilizar. Vou utilizar nessa pesquisa a palavra cadeira. Seleciono. Claro que não vou sair escolhendo uma cadeira, senão vai o vídeo todinho até eu achar uma que me agrade. Pronto, a cadeira foi inserida no documento. Lembram que hoje a gente está falando sobre acessibilidade?
Os nossos editores de texto, meu, seu, né? Claro. Eles possuem um recurso bem interessante que auxiliam bastante na acessibilidade, que é a de texto alternativo, acessível com a tecla Ctrl Alt Y. Quando a gente seleciona o texto alternativo, você pode colocar um título, cadeira, e a descrição, cadeira de madeira, na cor marrom. Dessa forma, quando as pessoas que precisam de assistência na hora de fazer a leitura de tela, essa imagem ela terá sua descrição lida pelo leitor de tela. Por falar nisso, por falar em leitura, nós temos outro recurso bem legal aqui no nosso editor de texto, que é a digitação por voz. Toda vez que a gente clica para acionar esse recurso, aparece um microfone e escrito clique para falar. Para começar a trabalhar, basta clicar nele, permitir que o navegador escute o microfone e pronto, você já pode começar a dizer suas palavras que o computador começa a registrar no editor de texto. É claro que não é um tipo de gravação e um tipo de reconhecimento perfeito, mas já foi bastante aperfeiçoado de modo a ficar bem mais legível. Para terminar, basta clicar de novo no microfone. Então, viram que pouca coisa precisa ser corrigida nesse texto que eu acabei de digitar. Basta, é claro, tentar ler da maneira mais pausada e mais nítida possível. Bom, como essa inserção aqui de material para não ficar muito longo, eu vou apagar. Eu não vou precisar desse documento nesse momento. Aliás, eu vou fazer uma atividade bem legal com vocês aí na sala de aula. Vocês vão ver. Mas antes disso, nós podemos olhar aqui também um item chamado compartilhar, que na verdade é um botãozinho chamado compartilhar. Ao clicar nesse botão, acredito que você já tenha ficado curioso para saber e já saiba do que é que se trata. Eu clico no botão e aparece uma janela para quem eu possa compartilhar esse documento. Eu posso compartilhar com pessoas ou com grupos inteiros. Aqui está mostrando eu, que sou o proprietário. Aqui embaixo eu tenho a discriminação de quem pode acessar esses documentos. Elas têm que fazer parte de um grupo específico, se eu quiser, ou eu posso clicar para alterar essa configuração. Atualmente, os documentos que a gente faz utilizando as contas G Suite, elas ficam limitadas ao grupo da Secretaria de Educação. Só que eu posso mudar essa configuração e alterar o meu público. Eu posso mudar aqui para que qualquer pessoa que tenha esse link, ela possa fazer a leitura e possa fazer o acesso desse documento. Aqui eu vou dar os privilégios necessários de leitor, comentarista ou editor. O leitor apenas pode visualizar o documento, como eu já havia mostrado. O comentarista pode inserir sugestões no documento e o editor ele tem plenos poderes. Ele pode apagar o documento todo. Muito cuidado quando for compartilhar seus documentos com quem você não conhece. Então, depois que a gente seleciona os modos de configuração de compartilhamento, basta concluir. Nesse caso, eu só alterei para que qualquer pessoa com o link possa editar. Eu não adicionei mais nenhuma pessoa. Clico em concluir e pronto. Até então, a gente já tem um documento que ele pode ser copiado simplesmente copiando o link daqui de cima e disponibilizando para as pessoas editarem. Vocês perceberam que nesse editor de texto está faltando alguma coisa? Alguém vai dizer, cadê o disquetinho de gravar? Pois é, meus amigos e minhas amigas. Não há esse disquetinho porque o salvamento ele é automático. Todas as configurações que você fez no documento já estão salvas.
E há a possibilidade de se fazer um histórico das revisões desse documento. Toda vez que se clica nesse histórico de documento, é mostrado todas as edições que foram feitas. E conforme o login que a pessoa fez, dá para saber até quem fez as alterações do documento. Dessa forma, a gente consegue identificar quem colaborou no documento e quem apagou o que não precisava apagar no documento. É um modo de conferir, por exemplo, textos colaborativos dos seus estudantes. É claro que, precisamente, não dá para saber o quanto cada um escreveu a mais, mas dá para ter uma noção do quanto que escreveu. Bom, eu vou voltar para a tela normal. Eu acho que para uma pequena demonstração, eu acho que já está de bom tamanho. Senão vocês vão ficar sonolentos e a gente quer muita agitação, quer que o pessoal fique bem animado, porque ainda tem muita coisa para aprender. Mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo.